Fica de pé no seu lugar, pega a sua Bíblia, o seu smartphone, alguma coisa que contenha a palavra de Deus. Eu quero que você faça a declaração de coração. Gostaria que você não levantasse, mas que você abraçasse assim a sua Bíblia. E você pudesse repetir essa declaração aqui comigo. Faça assim, ó. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou em meu coração e agora está me dando essa oportunidade, ó Pai, de transmiti-la à tua igreja, Deus. Pai, eu peço que as minhas limitações não venham impedir o agir do Senhor, Deus. Eu peço, ó Pai, que se algum bloqueio, ó Pai, nas mentes aqui, que o Senhor, através do poder que há no Teu Espírito Santo, ó Pai, já venha abrindo as mentes, ó Pai, já venha quebrantando os corações, ó Deus, para que vidas sejam mudadas aqui nessa noite, Pai. Eu creio, ó Pai, que desde o começo o Senhor já tem agido aqui em nosso meio, mas eu peço que o Senhor continue, Deus, porque o Senhor começou a boa obra, é fiel para terminá-la, Deus. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica à vontade, pode sentar no seu lugar. Eu gostaria que você já fosse abrindo a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no último capítulo 28. Mateus capítulo 28. Olha se tem alguém do seu lado que está com dificuldade, você ajuda. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Você vai lá no último capítulo e nos 3 últimos versículos, 18, 19 e 20. Amém? Vocês acharam aí? Olha só, na minha versão diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais uma promessa do Senhor para nós, que Ele estará conosco até o final dos tempos. Mas hoje não vou falar das promessas que o Senhor tem para nós. Nós já falamos aí 3 domingos seguidos de tantas promessas que o Senhor tem para nós, e eu creio que eu não falei 1/12 das promessas que o Senhor tem para nós, aí, de tantas promessas que a palavra nos mostra que o Senhor tem para nós. Essa semana eu vi uma frase que foi o motivo pelo qual o Senhor me trouxe a ministrar sobre essa palavra que nós estamos conversando aqui agora. Quem aqui, nós temos uma certeza na vida. Não é uma certeza muito boa, mas é uma certeza que nós temos, é que todos nós um dia vamos morrer. Você tem essa certeza aqui, essa convicção? Nós temos essa convicção. Só que é o único momento pelo qual nós nunca estamos preparados para passar. Nós temos a certeza de que vamos chegar, que a nossa senha vai chegar, né? Mas nós não estamos preparados. É igual quando nós falamos aqui: quem quer ver Jesus? Todo mundo levanta a mão. Agora, todo mundo abaixa a mão. Porque ninguém quer agora, né? Tem que esperar mais um pouquinho ainda, tem algumas coisas para viver. Deus tem uma frase essa semana que estava escrito assim na camisa de um rapaz, falou assim: ó, você vai morrer, então pare de enrolar e viva. Cara, essa frase tem sentido. A gente sabe que vai morrer. Cara, então para de enrolar e vai viver, cara. Vai viver a vida, vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Então olha só, aqui nessa passagem
que nós lemos, é como se o Senhor ali, como não, Ele estava dando ali e dando uma ordem para os discípulos, dando uma direção para os discípulos, dando uma missão para eles. Nós sabemos que através do pecado nós somos separados de Deus. Nós ficamos distantes desse acesso a Ele devido ao pecado. A nossa natureza pecaminosa, Ele foi cortado, Ele foi findado esse relacionamento. E Deus, se você ler aí o Antigo Testamento, de várias maneiras, Deus tentando resgatar o seu povo, Deus tentando ali restaurar esse relacionamento com o seu povo, mas parece que tudo que o Senhor fazia, o povo ignorava. O povo sempre dava um jeito de reclamar daquilo que o Senhor estava fazendo. Você vê quando Moisés ali, o libertador, foi escolhido para libertar o povo do Egito, N milagres aconteciam ali, e o povo sempre murmurando, falando que era melhor ficar preso no Egito do que passar pelo que eles estavam passando. O Senhor mandava o maná, o Senhor mandava as codornizes, a água saía da pedra, milagres atrás de milagres, e eles reclamando, murmurando daquilo que o Senhor estava fazendo. Então o Senhor sempre tenta resgatar esse relacionamento e o homem sempre vira as costas para Deus. Até que Deus, então, decide se esvaziar da sua própria glória, do seu esplendor e habitar no meio de nós através e por meio da pessoa do seu Filho Jesus. E Jesus aqui vem com uma missão, com um propósito específico e abre mão das suas vontades, de tudo aquilo que ele muitas vezes almejava para cumprir única e exclusivamente o seu propósito. Por mais que quando esse propósito estava chegando no fim, ele orou ali clamando pelo Senhor, falando assim: Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele fala isso mais de uma vez, porque ele sabia o peso que estava sobre ele por cumprir a sua missão. E ali na cruz o Senhor concretiza a obra da redenção, onde o Senhor se fez pecado por nós e houve essa morte substitutiva, aquele que não tinha pecado morrendo em nosso lugar, para que nós que não merecíamos a vida estivéssemos ali recebendo vida por intermédio dele. E nós vemos essa morte substitutiva e o Senhor ali fazendo tudo isso por nós e entregando essa missão. No ano, se não me falha a memória, de 1974, eu não lembro a cidade, uma cidade na Suíça, teve um encontro de vários teólogos da época, missionários, tiveram, se não me falha a memória, 2 brasileiros lá. Era uma convenção mundial ali de evangelização. Eu estava discutindo a evangelização global. Eu não sei se ainda existe esse encontro, eu sei que posteriormente teve mais alguns, mas muito tempo que eu não vejo e não pesquiso também sobre. E ali, como tinham vários teólogos e missionários da época reunidos, saíram dali diversos textos, diversos artigos, diversas matérias sobre o Evangelho e sobre a evangelização. E um dos, é um que eu guardo, que diz assim: o propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. É aquilo que a grande comissão nos traz, aquilo que o Senhor colocou aqui, o Evangelho todo, não simplesmente parte dele, o Evangelho todo por toda a igreja, não por uma ou duas, mas por toda a igreja, por toda igreja. Isso a gente precisa entender, que muitas vezes nós achamos: ah não, a mensagem é só por conta do pastor, a pregação é só para quem tem o dom de falar. É o Evangelho todo, pela igreja toda, em todo o mundo, a toda criatura. Essa é a nossa missão. E quem nos deu essa missão, e aqui é onde eu quero já agora começar de fato a entrar nos tópicos, no versículo 18, Jesus ali está dando uma ordem aos seus discípulos, mas primeiro ele demonstra quem está dando essa ordem. Jesus puxa ali a autoridade dele, que alguém, para dar uma ordem, ele precisa de autoridade. E aí Jesus simplesmente fala assim: toda autoridade nos céus e na terra foi me dada. Então olha só quem está dando essa ordem. Não é qualquer pessoa, é aquele que agora, devido ao cumprimento de todo o seu propósito, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele puxa essa autoridade para ele, e em seguida
sim, ele manda a ordem, fala da missão que foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha só que interessante, muitos de nós temos uma compreensão errada, e hoje você vê muito isso, digamos, no mundo gospel aí. Sabe, as pessoas se esforçam tanto, medem esforços para conseguir seguidores, para conseguir fãs, mas não investe tempo em pessoas para fazerem discípulos. Então os recursos das pessoas são ali exauridos ao máximo para conseguir seguidores, para terem seus fãs, para terem o seu status, mas não investe tempo para fazer um discipulado com uma pessoa e gerar um discípulo, onde essa pessoa vai estar repassando também a mensagem do Evangelho que foi mostrada para ela. Nós na igreja como um todo, nós pensamos em toda a igreja é prioridade, mas nesse primeiro semestre, conversando com alguns líderes, nós vamos focar aqui em três, digamos, ministérios assim, que eu penso que precisam sempre ser fortalecidos e que é a base, a igreja ela é feita de famílias. Então o primeiro ministério que nós vamos dar essa atenção maior é para o Kids, que as crianças não estão ali simplesmente para dar sossego no culto e não ficar correndo para lá e para cá. Elas estão ali porque a palavra fala para que a gente instrua as crianças no caminho que ela deva andar, para que quando ela envelhecer ela não se desvie desse caminho. Então a melhor coisa é você vir aqui e deixar seu filho ali sabendo que princípios e valores estão sendo plantados nele desde pequeno, para que isso ajude ali no caminho dele, a ele saber esses princípios e valores, para que o mundo não venha corrompê-lo. Então isso sim é investir tempo em pessoas. Nós, eu já falei isso aqui algumas vezes, temos o hábito de falar que as crianças é a igreja do futuro. As crianças são a igreja de hoje. A criança é a igreja de hoje. Por quê? Porque muitas dessas crianças já dão exemplos, eu creio, na escola. Muitas dessas crianças, eu estou ensinando o Thomas a orar, é difícil, mas eu estou ensinando ele. E aí toda vez que a gente vai almoçar, ou ele vai comer uma papinha dele, eu falo para ele fechar o olho e falar: filho, vamos orar. E só de falar, eu vou orar, ou dar o comando, né, eu vou orar, coisa de crente, né? Se a gente falar aqui, vamos orar, você já fecha o olho e abaixa a cabeça, né? Uma coisa. E aí eu falo: filho, vamos orar. Ele já põe a mão aqui e já abaixa a cabeça. Papai do céu, muito obrigado pela minha papinha, pelos meus brinquedos. Ele fala sozinho os meus brinquedos, sabe? Mas são valores que eu creio que quando ele chegar num local onde não há esse costume, antes dele comer, ele fechar os olhos e começar a falar: papai do céu, muito obrigado pelo esse alimento, ele já vai estar tocando, já vai, pela sua atitude, ele vai estar tocando em pessoas ali que não têm esse hábito e vão ver uma criança agradecendo pelo alimento que está posto na mesa dela. Então por isso nós vamos investir tempo nas crianças. Outra coisa, são as pessoas que estão chegando na nossa consolidação. As pessoas que chegam precisam ser sempre cuidadas e acompanhadas. Então a consolidação é algo que nós estamos fortalecendo. Eu creio que se você já veio aqui mais de uma vez, você recebeu uma mensagem, você recebeu um contato aí durante a semana, e isso vai ser aprimorado cada vez mais. Já está sendo feito um trabalho muito bom, tanto no Kids quanto na consolidação. E nós só queremos fortalecer isso. E o outro ministério, que também está relacionado à família, é um ministério para cuidar de casais. Então nós vamos implantar aqui, já existe em Lagoinha um ministério que chama Lagoinha Gerações. Ele vem ali, começa com um curso para os noivos, depois vem o bem casados e depois o pais e filhos. Nós vamos começar aqui com o de casais primeiramente, os noivos ainda não, e os pais e filhos, mas no de casais nós já vamos começar. Eu creio que a partir de março as nossas turmas já vão estar estipuladas. Então assim, por quê? Porque nós queremos investir tempo em fazer discípulos. As crianças sejam instruídas para que façam discípulos, para que os casais sejam reestruturados para que estruturem outros casais, para que as pessoas que estão chegando aqui sejam orientadas e conheçam o Evangelho através de uma ligação durante a semana, do start durante os domingos, para que entendam aquilo que o Senhor fez para ela, porque elas também tenham esse despertar para fazer em outras pessoas. Então isso é a gente entender uma ordem que foi dada pelo próprio Senhor. Porque eu falei, nós se esforçamos, as pessoas se esforçam para conseguir seguidores, fãs e ter um status, mas muitas vezes não querem dispor de tempo para cuidar de pessoas.
para pegar uma pessoa que não está conseguindo caminhar direito, dar a mão para ela e falar: não, vem aqui porque você vai andar comigo, cara, vem aqui porque eu vou te ajudar. Sabe por quê? Porque nós gastamos as nossas energias e esforços para aquilo que muitas vezes vai beneficiar só você, e esquece que o Evangelho é em prol do próximo. Nós esquecemos disso e gastamos essas energias todas, muitas vezes só para nós, para que o nosso nome seja conhecido, para que nós venhamos aparecer, para que nós venhamos, sabe? É ao contrário. Se você for ver, nós precisamos cuidar de pessoas de discipular. Então primeiro nós vamos aprender a cuidar de pessoas, depois recrutar pessoas. O que nós vemos muito hoje, infelizmente, é muito ajuntamento de pessoas e pouco quebrantamento de pessoas. Infelizmente nós vemos muitas adesões e poucas conversões nas igrejas. Sabe, nós vemos pessoas clamando pelas bênçãos que Deus pode proporcionar e esquecendo de olhar para o Deus das bênçãos. Infelizmente, é essa frase que todos já conhecem: nós vemos igrejas cheias de pessoas vazias. Então esse não é o Evangelho. O Evangelho é se importar com as pessoas que chegam, é se importar com as crianças, é se importar com as famílias, é dar suporte para uma juventude, sabe, se importar com pessoas. Eu não sei, quem aqui já foi para um campo missionário? Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você ama fazer isso, mas fala assim para ela: sabe de nada, inocente. A partir do momento que você sai dessa porta aqui, você está entrando num campo missionário. Vocês entendem isso? A partir do momento que vocês saem dessa porta aqui, vocês estão entrando num campo missionário. A sua casa é um campo missionário, se lá tem pessoas que não conhecem a Jesus. A sua empresa é um campo missionário. O seu local de trabalho, a sua sala de aula, seja do cursinho, da universidade, o que é que você está, é um campo missionário. Você está ali numa pressão do mundo e você é a pessoa que pode trazer luz para aquele local, cara. Sabe por quê? Porque você tem uma missão, cara. Você tem uma missão que foi estipulada aqui pelo próprio Jesus, no qual tem toda a autoridade. Ele chega para você e fala: meu, vai e faça discípulos. E muitas vezes você acha que nunca foi para um campo missionário, sendo que você vive no campo missionário todos os dias e não teve essa percepção. Agora eu vou perguntar de novo: quem já foi aqui para o campo missionário? Viu que beleza? A igreja inteira está num campo missionário lá fora, cara, que tem muitas pessoas para serem ganhas. Você precisa tirar muitas vezes essa concepção de que você precisa ir para a África para pregar o Evangelho e fazer missão, sendo que muitas vezes no seu lar ali, seu pai ou seu filho, não sei, tem algum integrante ali da sua família que não é convertido. Às vezes na sua cidade, no seu bairro, o seu vizinho não tem. Por isso a importância do GC. Por isso que nós falamos que cada membro aqui é um líder, cada casa é uma igreja. Para quê? Para que pessoas e mais pessoas sejam alcançadas pela missão. A gente tem que entender que a missão não existe por causa da igreja, a igreja existe por causa da missão. Jesus vem ali no seu propósito, na sua missão, estabelece a igreja. Então não houve uma igreja primeiro e agora vamos criar um ministério de missões. Não, a igreja existiu por causa da missão. Então a missão é uma coisa que está em nós, nós temos uma missão. E nós precisamos entender que isso não foi simplesmente só para os discípulos ali que Jesus falou, foi para todos nós, foi para a igreja do Senhor. E o que é mais interessante é o local da missão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí lá no livro de Atos. Atos no capítulo 1 mesmo, no versículo 8. Aí é o local da nossa missão, ó. Na minha versão está escrito assim, ó. Vocês acharam aí? Amém? Olha só: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Sorocaba, em toda São Paulo, no Brasil e em todas as nações. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Amém, é isso. Ou você vai querer ir lá para Samaria, Judéia? Não, cara, você está aqui. Vocês serão testemunhas, farão discípulos aonde vocês estiverem estabelecido. Esse é o local que você foi designado para fazer missão. Quantas pessoas
Quantas pessoas que estão aqui agora não são de Sorocaba? Levanta a mão. Olha aí para você ver quantas pessoas estão. A missão não está no local, a missão está em você, cara. Você conduz essa missão. Para onde você for, seja Sorocaba, seja em toda São Paulo, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja nas nações, você está carregando essa missão e você precisa fazer discípulos independente de onde você estiver, cara, e carregar essa missão que foi dada a você. Você não tem que esperar muitas vezes, não, mas eu não sou consagrado a isso, eu não sou ungido aquilo, eu não sou. Meu cara, vai e faça discípulos. Não espere você ser consagrado a alguma coisa para fazer. Porque se você esperar, pode ser que você nunca vai ser consagrado sem fazer. Você precisa primeiro ser para depois ter. Cara, então seja esse missionário, seja essa pessoa que entende o propósito de Deus e essa missão que Deus concedeu à igreja, e na sua casa, e no seu bairro ali, no seu cursinho. Meu, vai e fale de Jesus para as pessoas. Sabe, não tenha vergonha, não tenha medo. A gente precisa parar de ter medo e vergonha daquele que morreu por nós, porque muitas vezes nós não abrimos a boca por vergonha. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu já tive vergonha. Eu já tive em lugares onde a pessoa estava do meu lado, falando mal da igreja, e eu travei. Depois cheguei em casa, chorei igual um condenado, pedindo perdão para o Senhor, porque na hora que eu deveria falar, eu não falei. E eu comecei a orar, falei: Pai, eu não quero ter medo, eu não quero ter vergonha, eu não quero, independente do que for acontecer, quando eu abrir minha boca, eu quero falar. Eu não quero ter vergonha, porque o seu filho não teve vergonha de morrer por mim, eu não posso ter vergonha de viver por ele, cara. Quando eu ouço alguma coisa assim, eu vou falar porque eu tenho que falar. Eu já começo: amigo, desculpa me intrometer na sua conversa aí, mas... E eu falo porque eu acredito. Eu falo porque eu acredito. Eu falo porque do que eu falo foi o que me mudou, foi o que me deu força, foi o que me colocou onde eu estou. Então muitas vezes nós somos coagidos pelo medo e esquecemos que nós temos uma ordem. Nós temos uma ordem. Eu tenho convicção de que todo mundo aqui que trabalha, e existe uma hierarquia na sua empresa, se o seu chefe pede alguma coisa, eu tenho convicção de que você vai fazer, com medo de ser mandado embora, com medo de tomar uma advertência, com medo de alguma coisa. Agora a gente está falando da pessoa que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ela dá uma ordem, e muitas vezes nós viramos as costas para essa ordem e fingimos que não é pra gente, que não é o nosso chamado. Essa missão não foi dada aos pastores, essa missão não foi dada aos missionários. Simplesmente Jesus chega dele e fala assim: vão, cara, façam discípulos, invistam tempo em pessoas, peguem na mão das pessoas, ensinem as pessoas, instruam as pessoas com as suas atitudes, mudem o comportamento das pessoas. Sabe, não esperem isso de outras pessoas. Nós muitas vezes esperamos. E aí ele continua, ele fala: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a importância da igreja. A igreja foi instituída por essa missão. Então ela tem essa função de, na verdade, após a pessoa ter esse novo nascimento, de nós unirmos ela assim, e fortalecer, e capacitar, e ensinar, e instruir. Para quê? Para que todos entendam e tenham a interpretação dessa palavra. Porque uma das, digamos, manifestações, uma das, não sei o termo que eu posso usar, mas daquilo que acontece com você, as mudanças do seu novo nascimento, uma das coisas que precisa acontecer em nós é o despertar de falar dessa palavra, desse evangelho para outras pessoas. Eu já falei isso aqui, é por isso que o nome disso é Boa Notícia, é Boas Novas. Porque quando você recebe uma boa notícia, você conta. Quando você recebe umas boas novas, você sai para contar. Então quando você nasce de novo, quando você passa por esse processo e você entende o que Cristo fez por você para que você estivesse hoje aqui,
Você precisa entender que isso que mudou a sua vida, agora através de você, precisa mudar outras pessoas, cara. Precisa ser alcançado em outras pessoas. Por isso que não precisa depender muitas vezes do pastor, do missionário. Você tem que quebrar essa concepção de que missionário você precisa ir, sendo que você está lá fora num campo missionário, onde pessoas estão padecendo porque não tem alguém que clame, alguém que fale uma palavra. É incrível, é incrível. Nós estamos em 2020, gente. Ano passado, 2019, eu cheguei para uma pessoa para conversar com ela. E se eu falar, vocês não acreditam. Ela nunca tinha escutado falar de Jesus. Você fala, não é possível. É possível. Porque existem pessoas, logicamente ela já ouviu o nome Jesus, mas se você perguntar, ela não sabe quem é, não sabe quem foi, não sabe de onde veio, não sabe de onde surgiu. Para você ver como tem pessoas lá fora esperando uma resposta que vai vir por intermédio da sua vida. Tem muitas pessoas lá fora que estão esperando você. Tem muitas pessoas lá fora que, pelo fato de saber que você vai à igreja, eles estão esperando às vezes uma resposta sua, uma palavra sua. Às vezes você chegar perto da pessoa e falar assim, meu, você está precisando de ajuda? Posso conversar com você? Você está bem? Meu, tem muitas pessoas que estão esperando você perguntar se ela simplesmente está bem, para que ela crie esse vínculo e comece a falar com você. Só que nós, infelizmente, é um mal nosso, ser humano. Quando alguém começa a falar um problema para você, você quer falar um problema pior, né? A pessoa fala, não, minha semana é ruim. Você fala, nossa, você não sabe a minha semana. Assim, você começa a disputar para ver quem é o pior, né? Você não vai ali e se coloca à disposição da pessoa para ajudar. Não, aconteceu isso. Nossa, o que eu posso fazer para te ajudar? Você está precisando? Vamos lá, eu faço. Eu falo, não, você não sabe a minha. Não, você não sabe o que está acontecendo comigo. Aí fica uma disputa ali para saber quem foi a pior semana, né? Quem sofreu mais. Às vezes a pessoa estava esperando que você falasse assim, pô, eu posso te ajudar? Mas não. Por quê? Porque nós não investimos tempo em pessoas. Nós não gastamos tempo ali instruindo pessoas, sabe, para que elas mudam a consciência, para que elas entendam o verdadeiro evangelho. E é por causa disso que muitas pessoas aí fora, quando falam de Jesus, quando falam de igreja, quando falam de evangelho, não quer saber. Por causa do mau exemplo. Você pergunta para as pessoas aí fora o que ela acha de Deus, ela fala, legal, Deus eu acredito, pô, eu tenho fé em Deus. Pô, Jesus foi um cara bacana, né, cara? Pô, acredito em Jesus. A igreja, não, a igreja não. A igreja não. Por que a igreja não? Quem é a igreja? Porque quando fala da igreja, as pessoas falam não. Devido aos maus exemplos de pessoas que representam a igreja. E todos nós, aqui, não é o Denis, que aqui em Sorocaba representa a Igreja Batista da Lagoinha. Se vocês pensam isso, vocês estão enganados, tá? Se você chama aqui de casa, se você fala que congrega na Igreja Batista da Lagoinha, você é um representante da Igreja Batista da Lagoinha aí fora. Você representa a igreja do Senhor aí fora. Então as suas ações, as suas atitudes, aquilo que você faz, você está levando, é como se você tivesse o logo da Palminha aqui na sua testa, andando para cima e para baixo aí. Quando você tem um adesivo no carro e dá aquela fechada no trânsito, aí tinha que ser da Igreja Batista da Lagoinha lá, ó. Por quê? Porque você carrega isso. Você carrega um nome. Você carrega o nome da Igreja Batista da Lagoinha. Você carrega muitas vezes a instrução e discipulado do Denis, aí sim. E você carrega principalmente o nome de Cristo, cara. Então as suas ações aí fora não dizem respeito só a você. Dizem respeito a você, ao local onde você está e ao Deus que você serve. Por isso que nós precisamos muitas vezes quebrar os paradigmas. Entender que a igreja não é simplesmente você sair da sua casa e vir aqui. O maior entendimento de um cristão é o entendimento de ser igreja e não de ir à igreja. Existem várias pessoas que vêm à igreja e não são igreja. E tem muitas pessoas que às vezes não vêm à igreja, mas se comportam como igreja aí fora. E esse é o entendimento que nós precisamos ter. Eu já falei isso aqui, a igreja vai ser fortalecida e reconhecida fora daqui, quando a igreja trabalhar em unidade, quando todo mundo entender o propósito maior da visão, quando todo mundo
compreender essa missão que nós temos, e a gente sair aí fora e sim representar a Cristo de uma forma única, sabe, pelas pessoas, entendendo as pessoas, sendo movido por ajudar pessoas, e não simplesmente pelos nossos próprios interesses, por aquilo que é bom para mim, por aquilo que vai me satisfazer. Isso você vai estar aí fora mostrando algo completamente diferente do Evangelho que o próprio Cristo nos deixou. Então isso que nós precisamos ter a percepção, sabe, a igreja não é lugar da gente brilhar, cara. Quem brilha aqui dentro é Jesus. Nós temos que brilhar lá fora, nós temos que ter luz lá fora. Não adianta você querer ser luz dentro da igreja. A gente foi chamado para ser luz em meio às trevas, cara. As trevas, onde não há luz, cara, você é esse ponto de luz que chega lá. Eu não sei se você já esteve num local que é muito escuro mesmo. Já foi num local onde, tipo assim, é um breu total. Se você pegar um fósforo, um isqueiro, onde esse breu, e você acender, você vai ver o tamanho da claridade que vai ser. Simplesmente por um fósforo desse tamanho. Se aqui fosse um breu total, com um fósforo aqui dentro, você conseguiria ver quase a amplitude, lógico, de uma distância assim, tranquilo. Sabe, é isso. E esse é o potencial que tem cada um de vocês lá fora. Você é essa luz, cara, que quando você chega lá fora, quando você acende, as pessoas de longe reconhecem quem você é, reconhece aquilo que está dentro de você, reconhece, sabe, quem você é, por aquilo que você carrega, por aquilo que há dentro de você. Por isso que você precisa entender que essa missão não é simplesmente para mim, não é simplesmente para pastor ou para missionário, ou eu não sou ungido a isso, eu não sou ungido aquilo. Você é um sacerdote escolhido para isso, e existe uma missão para a sua vida. Você tem uma missão. O que eu mais quero que você grave hoje aqui nessa noite é que você tem uma missão. E se você não compreende essa sua missão de vida, você vai muitas vezes, sabe, postergar algo que o Senhor quer liberar para você, mas que você mesmo está travando, que você mesmo está segurando, que você mesmo está retendo, simplesmente pelo fato de não querer abrir a mente, expandir a mente e falar assim: Deus, eis-me aqui, é isso que eu quero, é esse agir que eu quero, é esse mover que eu quero. Hoje em dia, infelizmente, se você ler a carta que Paulo escreve a Corinto, as instruções que ele dá a Timóteo, sabe, falando de falsas doutrinas, de tudo aquilo que se é falado, hoje as pessoas investem muito, e quando você vê, propagam coisas que não é o verdadeiro evangelho. E sabe qual é o problema de quando você propaga algo que não é o evangelho? Você acaba ensinando uma pessoa erroneamente, a culpa não é dela, porque ela não tinha conhecimento algum. Você plantou ali uma semente errada, e essa semente errada infelizmente vai dar fruto, porque é uma semente, e ela vai começar também a semear, e quando você vai ver, tem uma escala de pessoas que estão aprendendo errado por uma semente que foi plantada errada. Essa é a importância da gente se dedicar a cada vez mais ao ensino da palavra, sabe, buscar de fato aquilo que a palavra nos diz, a tirar o nosso tempo de devocional, tirar o nosso tempo de leitura, para que quando você escute alguma coisa, você não aceite simplesmente porque foi o cara lá da frente que falou, então eu aceito isso. Nós precisamos entender aquilo que está sendo falado, sabe, a palavra que está sendo ministrada, o start às vezes para abrir a sua mente. Quando nós implantarmos aqui, se Deus quiser, o ano que vem, o carisma, você se inscrever no carisma, você aprender mais da palavra, para você, sabe, ter cada vez mais entendimento, entender o verdadeiro evangelho e não ficar esperando alguém, você entender que a missão também é sua, cara. Que estar onde você está é uma missão, sabe, que agir onde você está é uma missão, e que pessoas ali, sabe a coisa que é mais gratificante? Eu não sei se você já foi em algum local fazer alguma ação social. Alguém já foi aqui fazer ação social em alguns locais? Ótimo, muitas pessoas. Você pode perceber o seguinte: quando você vai lá e faz alguma coisa, quanto tempo você fica pensando naquilo?
Quanto tempo você fica, sabe, lembrando na sua memória a reação que as pessoas tiveram quando você ali ajudou algumas pessoas? E olha só que interessante, quando você compra um bem material, você sonhava em ter o bem material X. Passou 2 semanas, ele já ficou normal para você. Você comprou um celular novo, você comprou o iPhone X, iPhone 11, iPhone sei lá o que. Passou 3 meses, ele já é um celular. Você comprou um carro novo, era o seu sonho. Legal, você conquistou. Passou 3 meses, ele já é o carro normal. Agora, quando você muda a vida de alguém, cara, isso você carrega para sempre. Você sempre lembra daquilo que você fez. Sabe por quê? Porque você está transformando vidas, cara. E é isso que o Senhor quer que você entenda. Que através de você, vidas e mais vidas precisam ser mudadas. E tem pessoas clamando, cara, por você. E você não sabe disso. Por uma palavra sua, por um agir seu, por um pegar na mão, por um aconselhamento, por um abraço, cara. Tem pessoas, eu conheço N testemunhos assim. A pessoa não entendeu nada que aconteceu no culto, mas o abraço que ela recebeu na recepção para ela mudou a trajetória dela. Às vezes é um abraço que o pai lá fora não dá no filho, que o filho lá fora não dá no pai, que o marido não dá na esposa. Sabe? É o se importar com que lá fora ninguém se importa. As pessoas lá fora às vezes fazem de tudo para subir e conquistar as suas coisas, mas não abre mão pela vida do próximo. O dia que a gente entender, eu já falei isso aqui para algumas pessoas, creio que grande parte que já me ouviram sabe. Eu nunca quis ser pastor, mas eu sempre soube que seria. E quando você tem esse entendimento, você abre mão de muitas coisas na sua vida em prol das pessoas. Muitas coisas. Às vezes viagens, às vezes um momento com a sua família, várias coisas, mas no entendimento de que são por pessoas, sabe? De que nada disso é em vão. Sabe por quê? Porque nessa mesma promessa da gente ir fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo aquilo que o Senhor ordenou, existe a promessa de que o Senhor estará sempre conosco, cara. Muitas vezes você acha que as circunstâncias são negativas, que às vezes o caminho pode ser difícil, o caminho pode ser árduo, e é mesmo, ninguém falou que ia ser fácil. Jesus não vem e fala assim, me segue, vai lá, é tranquilão, vai ser fácil. Ele não falou isso. O que Jesus falou? Ele falou assim, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, cara. Sabe, você pode ficar doente também. Você pode ter uma doença, você pode chegar num estado terminal. Não é porque você é crente que você vai se livrar de todas essas coisas. Porque ele fala que no mundo tereis aflições. Então não é porque você está aqui que nada pode acontecer com você. Não é que às vezes num acidente você pode bater o carro. Não é nada disso. Mas ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você não precisa vencer o mundo, o Senhor já venceu. Você só precisa entender que Ele quer que você não tenha medo. Não tenha medo do percurso, não tenha medo do caminho, não tenha medo do processo. Ele quer que você saiba que Ele está com você todos os dias, cara. E essa convicção que você precisa ter, independente do caminho, independente do que é trilhado, independente por onde você passar, o Senhor está contigo todos os dias, cara. Não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo da porta fechada, não tenha medo das provações, não tenha medo da tribulação, não tenha medo disso, porque o Senhor está com você todos os dias. E é esse o entendimento que nós precisamos ter. Sabe que muitas vezes nós esquecemos disso. A gente tem medo de sair, a gente tem medo do que pode acontecer, com a decisão que eu vou tomar, o que pode acontecer, o que pode decorrer dessa decisão. Às vezes, se eu decidir por isso, por causa dos meus princípios e valores, eu posso perder meu emprego. Quem te deu o emprego? Sabe aquilo que nós falamos na oração, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E é isso que nós precisamos nos apegar. Que Deus, através de Jesus e posteriormente do Espírito Santo habitando em nós, estará conosco todos os dias das nossas vidas, cara. Independente do que acontecer, independente do que ocorrer, independente do caminho que você está. E sabe o que é
Quando nós estamos às vezes passando por algumas dificuldades, por um caminho ruim, está acontecendo aquilo que nós chamamos de tribulação. Infelizmente nós passamos por isso, mas tem um lado bom nisso. E sabe qual é o lado bom nisso? Que você lembra da sua dependência de Cristo. Você lembra que você depende dele, porque você chega numa situação onde você não vê mais saída, você não vê mais uma porta aberta, você não vê mais nada. E aí você lembra. E aí você fala: Jesus, agora é contigo, cara. E é isso que a gente precisa ter convicção. E sempre quando fala dessa missão que nós temos, eu tenho a minha própria vida como exemplo. Sabe, eu não sei porquê, não sei se é coisa de homem, eu não sei se é só eu mesmo que sou estranho com isso. Mas eu não sou muito apegado às coisas materiais, locais, aonde eu estou, se tem cama para dormir, se não tem, se tem água quente e um chuveiro, se não tem. Cara, eu não sou muito apegado a isso. Cara, se tiver, tá ótimo, se não tiver, tudo bem. Se tem carro, amém. Se não tem, cara, vamos do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eu sei que Jesus vai estar comigo todos os dias da minha vida. Eu sei que quando nós demos a palavra da oferta, que se nós honrarmos ao Senhor, Ele vai nos dar a provisão e a prosperidade, que é a ausência da necessidade, então nada vai me faltar. E eu sei que o pão de cada dia vai ter. Eu não tive problema de sair de São Paulo para ir para Minas, eu não tive problema de sair de Minas para vir para cá. Se Deus mandar, eu não vou ter problema de sair daqui para ir para todo lugar. Por quê? Porque eu sei que o Senhor estará comigo todos os dias da minha vida. Eu saí de São Paulo para Minas sem nada. O Senhor nunca deixou faltar lá. Voltei para cá igual fui para Minas. E o Senhor não deixa faltar nada. Por quê? Porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que faz. Por quê? Porque eu creio que Ele estará comigo todos os dias da minha vida. Cara, eu quero te encorajar hoje. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Sabe, eu não sei se às vezes eu tenho certeza que você tem consciência de que você tem uma missão, cara. Eu tenho convicção de que você sabe que tem uma missão. Mas uma coisa que eu não sei, que é individual de cada um, é o motivo pelo qual nós muitas vezes não cumprimos a nossa missão. E eu falo, muitas vezes eu tinha vergonha quando eu era menor. Eu já falei que eu tive oportunidades de falar e não falei. Não sei se era vergonha, se era insegurança, mas eu não falei. Até que um dia eu orei e falei: Pai, eu não quero mais ter isso. Eu não quero ter vergonha. Eu não quero ter receio. Eu não quero ter insegurança. Eu quero simplesmente ir falar. O que vai acontecer depois, eu não sei. Mas eu preciso ir falar. Então eu não sei o que te trava. Eu não sei qual é o medo. O que você tem. O que te impede. Às vezes você daqui nada te impede. Você é um cara desbravador. Cara, que bênção. É de você que a gente está precisando para fazer as nossas ações, os nossos evangelismos. Mas às vezes você tem esse receio, cara. Sabe, eu queria orar por você. Você não precisa vir aqui na frente, não precisa sair do seu lugar. Eu quero que vocês, onde vocês estão mesmo, que você dobre sua cabeça aí, sabe? E você pensa no porquê. O porquê às vezes você se trava quando é para falar de Jesus. O porquê você muitas vezes não age quando você tem uma oportunidade de falar. Sabe qual é o mal? E muitas vezes que assola a igreja moderna é que muitas vezes o fato de só vir à igreja já é suficiente. Sabe, eu não vou falar nós porque não são todos, existem exceções. Os cristãos não fazem isso, mas às vezes os crentes fazem. Nós temos o hábito de julgar outras religiões, porque o crente sempre está certo, né? O crente sempre é o certinho, que está na religião certa. Quando ele fala que a religião dele é certa, ele já está perdido por aí, né? Mas enfim, isso é outro assunto. E às vezes as pessoas acham que por vir aqui aos domingos ela já está certa.
passa a semana inteira longe, fazendo muitas vezes aquilo que desagrada ao Senhor, e acha que vir aqui aos domingos já compensou toda a semana que ele não passou na presença de Deus, e acha que isso é suficiente, e acha que isso deu, já fiz minha parte no que tange a minha vida espiritual, porque eu sou um cara bonzinho, sou um cara legal e vou na igreja aos domingos. E aí depois se pergunta, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não fluem? Por isso que meu ministério não vai. Por que isso? Por que aquilo? Por que hoje é isso? Hoje não foi legal. Hoje não sei o quê. E não sabe. Sabe, a gente precisa ter essa consciência de que essa missão está posta todos os dias para nós, cara. Que a gente vai acordar e vai dormir com uma missão dada todos os dias. Todos os dias a gente acorda com uma missão e vai dormir com a mesma missão e acorda no dia seguinte com uma missão. E nós não encaramos isso como uma missão. Nós muitas vezes não encaramos isso como uma missão, porque achamos que isso está distante, que isso não é para mim. Mas se você se considera corpo, se você se considera igreja, se você se considera uma pessoa pelo qual você crê em tudo que a palavra diz, essa missão é para você, cara. Essa missão é para você. E sabe, quando chegar muitas vezes no seu trabalho, às vezes seu chefe pede alguma coisa, você às vezes dá uma desculpa, às vezes procrastina, às vezes dá uma enrolada, mas vai chegar um dia que o Senhor vai vir buscar a igreja dele. E sabe quem é a igreja do Senhor? Aquele que entende que isso é uma missão, cara. Aquele que entende que isso é todos os dias, porque um dia você vai ter que apresentar as suas mãos para Ele. Sabe, o que vai estar nas suas mãos quando você apresentar para Ele? O dia que Ele chegar e pedir para ver as suas mãos, às vezes você vai querer colocar a mão no bolso, né? Às vezes você vai querer colocar a mão para trás. Não, eu vou ceder minha vez na fila pro próximo. Aí você vai pensar no próximo, né? Não, deixa aí o próximo, deixa aí o próximo, deixa aí o próximo. Mas aí já foi, cara. Sabe, então, eu gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse em tudo isso que impede você. Sabe, impede você de fluir, impede você de romper, impede você, sabe, de cumprir essa missão que de fato você tem. Eu não sei se é o medo, se é a timidez, se é a insegurança, se você acha que é falta, às vezes, do conhecimento. Eu queria orar por você. E nós vamos cantar uma canção e, enquanto isso, você medite nela. Medite em tudo que você escutou aqui. Medite nisso que muitas vezes te impede. Sabe, porque eu creio em nós.